Graça e paz. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pai, dá-me língua como dos eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Dá-nos ouvidos que ouçam como os eruditos, para que em tudo tu sejas glorificado. No nome de Jesus. Amém. Domingo passado, nós falamos um pouco dos vários heróis do cinema que foram criados a partir da guerra ou do início da guerra. Aqueles heróis como Super-Homem, Kal-El, o nome kryptoniano de Clark Kent, um herói que tenta conquistar, vencer circunstâncias difíceis. Batman, este tremendo cavaleiro das trevas, que busca de alguma maneira levar na cabeça das crianças uma esperança de dominação. Mulher gato, que como uma ladra tenta roubar para ajudar aqueles que estão sofrendo. Mulher Maravilha, estes heróis do cinema fazem parte da vida cotidiana de milhares, milhões de pessoas, além de Bat Masterson, de He-Man, Zorro, heróis criados pelo cinema para tentar vencer, conquistar, dominar, tirar as injustiças. Hoje nós temos outros heróis, Roberto Jefferson e outros mais que surgem, mostrando coisas. Nós somos uma humanidade prisioneira de sentimentos, de pensamentos, de traumas, de compulsão pelo trabalho, de pesares, de divórcio, de insegurança, de jogos de aposta, de compulsão por comida, de culpa, de abusos do passado, de perfeccionismo, de mentira, de álcool, de droga, de ódio, de ira, de vício sexual, de hipocondria, de procrastinação, de compulsão por compras, de medo, de ansiedade, de codependência, de mágoas, de necessidade de controle, de relacionamentos e uma série de coisas que nos fazem prisioneiros. Ele nos libertou. Libertou de quê? Do império das trevas. A libertação começa pelo reconhecimento da teomania, problema nosso de cada dia. Somos onipotentes, pretendemos ser capazes de resolver os problemas, a necessidade de governo nas nossas mãos. Eu preciso compreender que eu não sou Deus e admitir que seja incapaz de controlar as minhas tendências de fazer coisas erradas
e que minha vida encontra-se incontrolável, e que eu não posso me libertar. Esse é o primeiro caminho da libertação, é o reconhecimento da teomania, daquilo que foi injetado pela serpente, lá no Jardim do Éden, para que nós fôssemos como que deuses. A figura de He-Man é uma figura muito interessante, porque ele tem a força, ele tem o poder, e ele pode encastelar-se lá em Grayskull e buscar a força do poder da feiticeira. Feitiçaria é poder da carne. Não entenda a feitiçaria como obra satânica do diabo. A Bíblia não diz isto. Diz que as obras da carne são, e entre todas aquelas obras disse feitiçaria. São os poderes latentes da alma, os poderes que estão dentro de nós, como clarevidência, telepatia, hiperestesia e N coisas que nós somos capazes de fazer. Esse é um campo em que a heresia que Paulo está combatendo em Colossos dominava. Gnose, gnosticismo, os poderes transcendentais das rosas cruzes, dos poderes de Grayskull. Isto é para mexer e entender que desde antigamente eles estão infiltrando dentro da igreja e colocando o seu dedinho. Mas Marcílio Ficino, um padre da Idade Média, trouxe muita contribuição para que este pensamento chamado hermético, que vem de Hermes Trismegisto, um pensador que deu origem aos primeiros rudimentos das Pimandras, dos Alépios, que foi com que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Moisés transformou a vara em uma serpente, eles também transformaram. Moisés transformou água em sangue, eles também transformaram. Moisés fez vir rãs, eles também fizeram vir. Esses são os poderes do homem e que fazem com que nós nos achemos muito grandes, e nós precisamos verificar a libertação que Cristo vem nos oferecer. O esvaziamento, a remoção da presunção de que nós temos a chave que destranca o mistério, que nós podemos resolver as questões da vida. Isso foi domingo passado, e nós trabalhamos um pouco sobre essas ideias. Mas agora, vamos entrar um pouquinho nesse outro lado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Lembre-se que lá no princípio desta nossa sequência de estudos, nós falamos que a gnose tenta pela evolução. Vocês vão descobrir que a gnose é a mãe espiritual do espiritismo, e que pela evolução vai se chegar ao grau mais alto, e que nós podemos, por nós mesmos, através de métodos kármicos, evoluir e nos libertar das nossas culpas, dos nossos pecados, dos nossos ressentimentos, e podemos desenvolver sem um Salvador. E Paulo bate em cima o pau na cabeça da cobra. Começa dizendo: Ele, o Pai, nos libertou deste império trevoso de ignorância e de autoconhecimento. Ele nos libertou
nos transportando para o reino do Filho do seu amor, ou do Filho amado, no qual temos radicalmente, não pelos nossos méritos, mas nele, no Filho, nós temos a remissão dos nossos pecados. Perdão, a redenção dos nossos pecados. E a remissão, a redenção e a remissão. E nós gostaríamos de caminhar um pouco para entender redenção e remissão. Quase todos os dias, neste planeta Terra, há um pedido de redenção. Isto é, redenção significa libertação por resgate. Os sequestradores frequentemente exigem um pagamento para a soltura do refém. Hoje até é comum fazerem sequestros idealizados. Eles não existe o sequestro. Apenas a pessoa vai ao cinema, ele sabe que a pessoa está no cinema, então ele telefona para o marido e diz assim: sua esposa foi sequestrada e quer um dinheiro. Sequestros virtuais. E aí exige o pagamento. Essa cobertura econômica é denominada de redenção e favorece a liberação do preso, quando paga a conta. E às vezes muitos pagam e a pessoa já está morta. Isso tem acontecido muito. A redenção através de Cristo significa que o preço exigido pelo raptor foi pago e que não há mais resíduos que possam motivar uma demanda, porquanto a conta foi totalmente quitada. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 20, que há uma versão que Paulo usa dizendo que foi um bom preço. A outra versão tira o adjetivo bom e só diz preço, mas que significa o preço exato, o preço correspondente. Não houve pichincha, não houve aí uma negociata. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Este preço significa o preço exato, não um preço que foi negociado. Porque às vezes um sequestrador exige um preço e depois começam os negociadores trabalhando até compatibilizar um custo, um preço que a pessoa possa pagar. A Bíblia diz que a redenção de um homem é caríssima e que ninguém poderia pagá-la. Mas ele foi pago pelo preço exato. O valor do resgate foi liquidado na cotação exata. Se o pagamento do pecado estava estimado sob a tarifa da morte, somente a morte poderia cobrir o custo do pecado. Não tinha outro jeito. É por isso que não há possibilidade de pagar o resgate e a pessoa ficar morta. Porque o preço era esse, a morte. Não tem custo menor do que este. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa terá que morrer. Não tem comutação aqui. Faz por menos? Não tem jeito. Lá no mercado
do Cairo, eu entrei numa lojinha. A minha esposa queria trazer uma bugiganga, daquelas de enfeitar a casa, uma chaleira, e o camarada começou pedindo $89 e saiu por 24. Nós fomos conversando, e lá, se não negociar, eles não têm graça. Se você disser assim, $89 você tirar do bolso, eles ficam chateadésimos. O gosto do árabe é por negócio, ele quer fazer a coisa. Então ele põe um preço lá astronômico, que é para você vir até... Eu ofereci inicialmente 10. Ele... 89 eu ofereci 10. Aí fomos lá, ele desce um pouquinho para lá, eu subo 11, 15, até chegamos 24. Está feito o negócio. Deus negocia. O preço de uma alma é quanto vale uma alma. Jesus disse que vale mais do que o mundo todo. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não foi isso que Jesus disse? Foi. Então o que ele disse? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Significa que para poder pagar o preço de uma alma, só o Criador do mundo poderia pagá-lo, porque ele é maior do que o mundo, porque quem criou é maior do que a criatura. Então Jesus entrou aí nesse negócio. Qual é o preço da alma do Glênio? O preço da alma do Glênio é mais do que o mundo, é mais do que o universo. Quando ela fala ali, o mundo, não é só essa terra não, é tudo isso, esse cosmos. Porque tudo aqui foi criado por causa de Cristo, e Cristo que criou todas essas coisas. Então ele deu o preço exato. O preço da alma de uma pessoa é o preço da redenção que está em Cristo. E em Atos capítulo 20, verso 28, nós encontramos aqui uma verdade muito preciosa. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E Pedro diz lá na sua epístola que não foi com prata ou ouro que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo teve que sair todinho. Por que teve que sair todinho? Porque a vida da alma está no sangue. A vida da alma está no sangue. E o sangue dele desceu todo até o soldado estocou com aquela lança, a última lançada, onde esvaziou o sangue de Cristo. Porque o sangue, para a purificação, deveria ser espargido 7 vezes sobre o pecador. O sacerdote, quando pegava o sangue da expiação, ele molhava e salpicava sobre o pecador 7 vezes, ou sobre o altar. E Cristo vazou o seu sangue 7 vezes. Primeira vez no Getsemane, quando o seu suor se transformou em gotas de sangue. A segunda vez, quando lhe puseram a coroa na cabeça. A terceira vez, a segunda vez, quando lhe chicotearam. Segunda vez. A terceira vez, quando lhe puseram
a coroa. A terceira vez, quarta vez, quando furaram uma mão, 2 mãos e o pé. Então, quarta, quinta e sexta. E a 7ª vez, quando os nossos pensamentos foram expostos diante de Deus, iria ser traspassado para que a nossa natureza fosse aberta diante do Senhor. E aquele última gota de sangue que João viu, água misturada com sangue, representava o preço da redenção. Está pago. Não devo mais nada. A alma que pecar, essa morrerá. E o nosso Salvador nos incluiu na sua morte, para que aquela morte fosse a nossa. Aqui nós temos ele dizendo assim: atentai para vós e para todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Ele está falando à igreja de Éfeso, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso sangue, com o seu próprio sangue. Não deu por menos. O resgate foi feito, o pagamento foi feito. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, mostra claramente que Cristo nos desobrigou do custo processual e nos libertou da condenação legal, tomando o nosso lugar e pagando o preço da nossa condenação. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu quero que você observe aqui a palavra resgatou. Cristo nos resgatou, isto é, pagou o preço. O resgate. A Caixa Econômica penhora joias. Você vai lá, coloca uma joia e ela lhe dá uma quantia menor do que vale a joia. Eu acho que é 70% do valor da joia, ou 50%, eu não sei o valor que eles fazem, mas é um preço menor. Quando chega no dia do resgate, você vai lá e paga a penhora e você retorna com a joia. Agora ela é sua. Ela é sua. Eu gosto muito daquela história do menino que fez um barco. Ele começou a trabalhar com madeira e tinha um mestre que o ensinou a fazer os contornos. Ele fez um barco todo bonito, detalhes, esmerado. E um dia ele estava brincando na enxurrada e o barco dele foi-se. Ele saiu tentando, ele entrou pois sumiu o barco. Ele ficou muito triste, perdeu o barco. E passado um tempo, ele indo num shopping, numa loja, ele viu o barco dele. Ele entrou e disse: esse barco é meu. Seu não. Esse barco aqui é meu. Eu comprei de um rapaz e estou aqui para vender. Não, esse barco é meu. O senhor olha bem aí embaixo que tem um detalhe aí. Deu o detalhe. O homem olhou e disse: tem sim o detalhe, mas esse barco é meu. O menino disse: mas fui eu que fiz. Eu estava brincando com ele e o barco sumiu. O barco é meu. Disse: não, o barco não é seu. Se você comprar, o barco é seu. O menino saiu mais triste, chegou para o pai. Disse: pai, você lembra daquele barco? Eu lembro. Está lá no shopping, lá numa loja para vender. E aquele barco é meu. Mas o homem disse que só posso levar se eu pagar. Disse: quanto é que ele disse que custa? Disse: tanto. Era uma quantia grande. O barco era muito bem feito. E o pai disse: está aqui, filho, vai lá e paga. E o menino saiu lá correndo, chegou lá e disse: quanto é que é o barco? O barco já foi vendido? Eu disse: não, está aí. Quanto é que é o barco? Tanto. Ele, pá!
Não, pichinchou. O homem foi e entregou o barco. Ele agarrou o barco e dizia assim: este barco é duplamente meu. Ele é meu porque eu o fiz, e ele é meu porque eu o comprei. Agora Jesus também diz assim: este homem é duplamente meu. Ele é meu porque eu o criei, e ele é meu porque eu o regenerei, eu o resgatei. É meu. Nós somos de Cristo, nós não somos de nós mesmos. Ele nos resgatou. Não nos pertencemos. E aqui ele mostra: ele se fez maldito por nós, para que a bênção de Abraão, que bênção de Abraão é esta? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que bênção é esta? A salvação. Nós é que somos hebreus, nós que cremos na palavra de Deus em Cristo Jesus. Eles podem ser judeus, hebreus somos nós, israelitas, melhor dizendo, nós pertencemos ao Israel de Deus. A redenção em Cristo denota que a totalidade do débito foi concluída. Hebreus 9, 11 a 12. Não há nenhuma conta mais a ser paga. Não existe pendência, pendenga. Tem um resto, não tem resto. Irmão Joaquim, quando sobra uma pendência assim, como é que chama isso na contabilidade? Restos a pagar. Não tem restos a pagar. A conta foi completamente paga. Não houve pichincha, não houve negócio. Não devemos nada mais a nenhum demônio, a nenhum capeta. Eu quero que vocês guardem isso, porque tem umas novas doutrinas que dizem que a gente tem que desfazer a maldição. Tem que pagar ainda alguma prestação que sobrou. Ele está dizendo que ele se fez maldito para que a bênção chegasse a nós. Eu até quero, já falei o texto de Hebreus? Então leia. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados... Leia outra vez a palavra, bens já realizados, por favor. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Como é que chama a redenção aqui? Eterna significa o quê? Tem jeito de dar um... Não, essa redenção foi feita, tá boa, Deus cobriu tudo, mas tem uma rebarba. Não tem rebarba, gente. E não tem evolução. A redenção foi completa. E foi total. E é para sempre. Esta redenção paira sobre todos os filhos de Deus por toda a eternidade. Veja bem, uma doutrina que está apresentada aqui, já ouvi um livro recentemente publicado por uma editora aí, que diz o seguinte: o sangue de Cristo pagou as contas dos nossos pecados passados. Mas agora, quando for no reino milenar, nós vamos pagar algumas outras contas pela inaplicação, a inabilidade que nós tivemos aqui com a nossa vida. E que no reino milenar, nós não vamos ficar assim por conta barata não, vai ter que pagar um resto de conta. É um purgatório mais ou menos trabalhado. Isto é doutrina de Tiatira.
em que as virtudes humanas, isso é doutrina gnóstica, em que as virtudes humanas ainda vão entrar no jogo do negócio. Espera lá. E o sacrifício de Cristo ficou como? Os bens já são realizados e a redenção é eterna. Por um sacrifício uma vez só. Eu não sei, vamos usar, eu não anotei esse texto, mas vamos lá para Romanos 5,17, acho que é 17, por um só ato de justiça, por uma só condenação, por um só ato de transgressão veio a condenação, não é? 5,17 ou 5,18? 17 ou 18? 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Amém ou não? Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Justificado. Cristo é nossa completa redenção. Ninguém deve tentar fazer pagamentos pelos seus pecados, uma vez que Cristo é a redenção integral e concluída. Nós lemos em 1 Coríntios 1,30, que Deus fez Cristo nossa redenção. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Esse é um dos textos mais ricos para o meu coração. Cristo é minha redenção. Não existe mais nenhuma conta a pagar. Certo ou errado? E por que você está tentando pagar? Às vezes a gente se pega fazendo uns bicos para tentar compensar a conta de Deus. E ele diz: meu filho, tudo que você fizer, nós vamos olhar daqui a pouco isso, tudo que você fizer para a minha glória é por gratidão, é graça. Não tem dever mais. A redenção está completa. O sacrifício foi cabal. Como foi que Jesus terminou as suas últimas palavras, a sua última palavra da cruz? Tudo está consumado. Porém, Cristo não só finalizou a obra da redenção em nosso favor, como realizou a remissão dos nossos pecados de modo incondicional. Redenção está falando do preço pago, mas remissão está falando da satisfação da culpa. Na redenção, o nosso débito em consequência do pecado foi coberto. As exigências da lei foram preenchidas e a penalidade foi cumprida integralmente. Não há mais possibilidade de uma nova cobrança. Bitributação só existe nesse país. Não, eu acho que há outros países que também existem, mas é só no reino humano. Todavia, nós ficamos endividados perante o nosso Redentor. Vamos aqui raciocinar. Há
deve a B uma importância muito grande. Vem C e paga a B a dívida. B agora está devendo a C. Certo ou errado? Vamos aqui. Renan deve ao Abílio. Pastor Gerson vai e paga ao Abílio. Agora Renan fica endividado com o pastor Gerson. Não é verdade isso? A conta era dele, ele pagou. Agora ficou uma dívida. Mas Cristo não quer isso com gente. Cristo não nos quer servilhetas, subservientes, encabrestados. Por isso vem exatamente a palavra remissão. Redenção, remissão. Redenção, pagou a conta. Mas e a culpa? Mas o culpado sou eu. E ele agora vem e coloca e diz assim: você não me deve nada. Só tem condição de perdoar quem não vai cobrar mais. A palavra perdoar significa apagar. Riscou o escrito da dívida que era contra nós. E mandou embora os cobradores. Não tem mais cobrança. Porque Ele nos perdoou. Na redenção, Cristo pagou a nossa conta. Desse modo, nós ficamos em débito com Ele. O devedor é escravo do credor. Se antes nós estávamos escravizados ao diabo em razão do pecado, agora nós nos tornamos subservientes a Cristo em razão do pagamento que Ele fez por nossa conta, ou fez da nossa conta. Mas Cristo não nos quer cativos pelo dever, mas servos pela liberdade e amigos por amor. Eu gosto muito daquela história daquele escravo, sendo vendido escravo, dinheiro em cima do escravo, tanto, e vários compradores, o escravo muito bonito, muito bom, até que um cobriu o preço. Na hora de botar em quem eu boto aqui no documento? Como é o nome do rapaz? Patrício, bota no nome do Patrício. Mas se eu puser no nome dele, ele fica livre. Mas foi para isso que eu comprei. Eu comprei para libertá-lo. Eu não quero ele escravo. Aí o Patrício chega para o comprador e diz assim: o senhor não pode fazer isso. Não posso, por quê? O dinheiro é meu. Eu faço com o meu dinheiro o que eu quero. Eu comprei você. Mas o senhor gastou uma fortuna por mim. Sim, mas eu fiz isso porque eu amei você, gostei de você e eu quero você livre. E o Patrício então corre atrás do homem e o homem vai embora. Ele não, o senhor não pode fazer isso, mas está feito. Aí vira o Patrício e diz assim: eu não posso ser seu escravo, mas eu posso servi-lo por amor? Ah, por amor você pode. Agora sim. Por amor você pode. Nós não servimos a Cristo porque estamos devendo conta para Ele, não porque Ele tirou a conta. Nós o servimos por profunda gratidão diante do seu grande amor para conosco. Eu não sou obrigado. Há um constrangimento do amor dele que me atrai a fazer a coisa. No Evangelho
Todo relacionamento significativo é consequência da liberdade otorgada por Cristo. Ninguém pode ser um servo de Cristo se não for um servo livre. Só a liberdade pode produzir servos confiáveis. Você viu que o pacto que eles fizeram aí para ganhar era dinheiro muito. Negócio. Só por causa de 16 milhões. Que não pagaram lá a conta do PTB. O que são 16 milhões no montante da coisa? Porque nós estamos na ponta do iceberg. O Collor roeu a corda por menos. Esse negócio é grande. Zé, não viaja para Portugal hoje não, Zé. Nós precisamos resolver a nossa questão. Mas Zé resolveu viajar. No sábado, a moça da Folha de São Paulo pegou a coisa. Domingo, o Zé estava em Portugal. Cantou a cantiga lá em Portugal. O meu mundo caiu. Dentro do carro da embaixada. O meu mundo caiu, o meu mundo ruiu. Por quê? 16 milhões. Porcaria. Isso é dinheiro de bêbado. Dinheiro de comprar pipoca. Gente, só pode ser fiel quem é livre. Eu não quero fidelidade na base de negociata, meu caro. E ele então mostra claramente: Cristo não só nos redimiu, como nos remiu. Ele nos resgatou pagando as exigências da dívida e nos perdoou de qualquer prestação para com Ele. A remissão dos pecados significa que não há mais carteira de cobrança em nenhum departamento. Efésios 1, 7, tem uma palavrinha, ela é parecida com aquela outra que nós lemos lá de Colossenses, ela muda só um pouquinho. Em Colossenses diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e para. E aqui ele não para. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Veja bem que em Colossenses ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Efésios ele acrescenta duas palavras, duas frases, no qual temos a redenção pelo seu sangue, ou pela sua vida. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condições de merecer. Segundo o grande filósofo e teólogo protestato celestino, irmão Tatinho, analfabeto de pai e mãe, que só sabia varrer terreno de colégio, quanto pior, melhor. Aqui está a profundidade do nosso querido teólogo Tatinho. Graça é para falido. Na graça não tem CPI-M. Na graça não tem comissão parlamentar de inquérito mista, e nem de qualquer outra, porque a suficiência de Cristo foi completamente satisfatória para a libertação e perdão. Eu tenho aqui uma história que conta de um médico escocês notável pela sua perícia e pela sua piedade.
Após a sua morte, quando examinaram seus livros, encontraram uma porção de contas, nas quais ele escreveu com tinta vermelha: perdoado, pobre demais para pagar. Perdoado, pobre demais para pagar. Perdoado, pobre demais para pagar. A mulher do médico pensava diferentemente do seu marido e decidiu que aquelas contas haviam de ser pagas e iniciou um processo para receber o dinheiro. O juiz fez-lhe esta pergunta: senhora, foi seu marido quem escreveu de próprio punho estas palavras com tinta vermelha? Foi, disse ela. Disse-lhe então o juiz: pois minha senhora, não há tribunal no mundo, na terra, que possa efetuar a cobrança, quando o próprio credor escreveu a palavra perdoado. Não há jeito de cobrar. A vontade dele está expressa, está perdoado. E quando Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, estava consumado. Não há jeito de cobrar mais. E quantos foram os pecados que ele botou naquela cruz? Oh meu Deus, levando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivêssemos para a justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Está escrito ou não? Foi ele que escreveu, está perdoado. Não tem jeito. Quando Cristo nos perdoa, de fato, nós estamos absolvidos. Não existe mais recuperação de débito. A remissão dos pecados nos leva para o terreno da emancipação estável, onde todo serviço é consequência de um reconhecimento voluntário do que é a graça de Deus. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Lá foi eterna redenção e aqui é eterna herança, por causa da remissão. Lá é por causa da redenção, agora é a remissão. Não tem mais culpa. Olha essa outra história aqui. No reino de Carlos I, quando reinava Carlos I, um prisioneiro foi conduzido ante o tribunal que o devia julgar. Durante o processo todo, o prisioneiro estava calmo, tranquilo, parecendo não se interessar com tudo aquilo que estava sendo dito. Pois quando a sentença foi dada, ele não se perturbou. Tirou um documento de sua bolsa e o apresentou ao juiz. Era o perdão concedido pelo próprio rei, que uma mensageira lhe trouxera algum tempo antes do processo, a fim de que fosse posto em liberdade. Com esse documento em sua bolsa, ele nada temia. Ele ficou impassivo, esperando todo o julgamento. Quando terminou, ele diz aqui: eu já tenho o habeas corpus do rei. Senhor, desculpa, senhor juiz, mas eu sou livre. Será que você pode dizer assim: ele me redimiu e ele me remiu? Ou você vai entrar na escola da gnose para pagar a conta?
Ela está tomando conta das igrejas evangélicas. Já tomou conta da teologia católica no passado e hoje eles estão tentando se libertar dela, viu? E ela está passando para a igreja evangélica. Você paga até com tributo econômico. As indulgências estão tão vivas quanto teve no passado, para pagar pecado. Até sal branco está servindo para libertação e desencapetamento total. Isso faz parte de um processo. Eu disse aqui que meu compromisso é com a verdade da palavra de Deus. Não é crítica a ninguém. Mas nós precisamos nos firmar no chão da graça, onde o Salvador fez uma eterna redenção. E nós podemos descansar nela. Uma vez que o pecado é perdoado, não existe outra vez recordação dele, nem é necessário novamente qualquer sacrifício. Não existe mais sacrifício. Hebreus 10, 18. Estou acabando, pode deixar. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Onde há remissão destes, isto é, dos pecados, já não há mais sacrifício ou oferta pelo pecado. Se eu tivesse diante de uma igreja que cresce na palavra de Deus, nesta hora rompia um aleluia, ou um amém, ou um glória a Deus, mas nós somos um bando, isso parece não ser nada. Foi dado? Foi? Foi dado. Isso, eu queria ver a cara de um cara que recebesse assim, pegasse o bilhete da loteria, o bilhete desses aí da Sena, os números acumulada, 40 milhões, acumulada, os números, deu os 6, graças a Deus 6, ganhei, ganhei, mas hein, eu não assisto mais jogo de futebol, porque meu coração, eu sou passional. Quando o Fluminense joga, eu e Nelson Rodrigues, que está no outro lado da vida, não sei onde ele está, mas quando o Fluminense joga, eu fico passional. Quando faz gol, eu vou fazer gol, então me livre, é um peito, gol! Meu Deus do céu, Cristo pagou uma conta, resgatou e me livrou desta culpa, dessa condenação. É verdade, aleluia. Parece que o Chico ali agora deu um aleluia, glória a Deus. Gente, nós não estamos avaliando o negócio, nós não estamos avaliando isto. E é esta passividade, esta falta de aquilatação do que significa esse sacrifício de Cristo, que talvez a gente precisa falar um pouco sobre o inferno. Talvez a gente precise falar um pouco sobre condenação, porque a gravidade vai nos fazer, meu Deus. Queridos meus, a remissão do pecado recomenda o caráter de Deus, pois desde que Ele o tenha absolvido, nunca mais Ele se lembrará dele. Deus não se lembra mais do pecado remido. Amém. Você sabia disso? Hebreus capítulo 8, verso 12.
Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Como é que ele disse? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Por quê? Porque eu uso de misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não nos dar o que nós merecíamos. A conclusão que eu chego é que o Pai, o Deus Pai, o Pai, maravilhoso Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós recebemos através deste Filho amado o resgate permanente de nossa dívida e o perdão incondicional de nossa culpa. Por isso que Paulo diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que o Senhor Jesus nos dê a graça de saber que nós fomos redimidos e remidos por uma tão grande salvação, e que paremos dessas coisas. Eu de vez em quando entro numa cafua, num lugar escuro, sou tentado a tentar pagar a conta, aí Deus diz: meu filho, querido filho, herdeiro, usufrui dos benefícios da minha salvação pelo meu Filho eterno. Você não tem mais conta para pagar não, meu filho. Houve na época da libertação dos escravos, depois que a princesa Isabel assinou a lei áurea, muitos continuaram vivendo como escravos porque não tinham conhecimento. Ainda há pouco tempo, a turma dos Calungas, lá no estado do Goiás, estava vivendo como se ainda houvesse escravatura, mas eles já estavam livres. Só por ignorância que o sujeito vive aí. Pode saber. Aí eu não sinto. Eu estava, o irmão dizia assim: pastor, eu queria sentir. Não é sentir, criatura. É crer no que a Bíblia está dizendo. E se você, eu também sou pobre de sentimento, mas eu estou aprendendo a dizer assim: Senhor, deixa meu sentimento de lado, eu vou celebrar com sentimento ou sem sentimento, com botina ou sem botina, louvado seja Deus, e que você tenha uma semana para a glória dele. Aí dá um esfregãozinho no irmão assim, de amor, não é esfregão de safadeza não, dá um amor aí com ele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.